entrevista e conhecimento bíblico? Então você precisa ouvir o programa A Mesa com o Pai, todos os sábados das 7 às 9 da manhã, aqui no 107,9 da Life FM. A apresentação é minha, Karen Benetti. Eu espero você todos os sábados, combinado? Karen, A Mesa com o Pai. Estamos de volta, terceiro bloco do nosso programa Mesa com o Pai. E terceiro bloco, reflexão da Palavra de Deus, bloco que a gente tem a live no Facebook. Por isso você já pode ir lá para a página Karen, A Mesa com o Pai e acompanhar a transmissão da nossa live no Facebook, ok? Bom, gente, lembrando então para quem está chegando agora aqui no nosso programa, se você ainda não acompanhou o início do nosso programa, quero dizer que tivemos uma linda entrevista aqui, um testemunho maravilhoso da Meire. O primeiro fruto já do testemunho dela já foi o Rodrigo, dizendo que sábado que vem é o testemunho dele, que bênção, fazia tempo já que a gente estava esperando essa decisão, né? Glória a Deus que no momento certo, no tempo de Deus, chegou. E também falar que nós começamos 2020 com a leitura bíblica diária. Então a gente tem o canal no Facebook, Karen, A Mesa com o Pai. Lá todos os dias a nossa leitura bíblica. É um vídeo bem objetivo, viu, gente? Curto, não tem conversa, não tem blá blá blá, não tem enrolação. Nós lemos a Bíblia, é uma leitura de fato. A playlist se chama Leitura Bíblica, né? Então o que acontece ali é uma leitura. Para você que nunca conseguiu ler a Bíblia sozinho, inteira, num ano, então a gente vai te ajudar com esse projeto. Você vai chegar no dia 31 de dezembro e vai ter lido a Bíblia completamente durante um ano, ok? Aí a gente tem outras playlists, a gente tem as playlists de entrevista, a gente tem as de ministrações, tá? E temos aí os projetos que não param de fervilhar na cabecinha, de fazermos algumas pérolas semanais aí, enfim. Vai acontecer coisas novas, mas vamos deixar bem explicadinho que a nossa playlist da leitura é uma leitura, certo? Bíblia e leitura, ok? Bom, então vamos para a nossa reflexão de hoje da palavra. Tá aí na nossa tarja, né? O tema é a porta e o versículo base tá lá em Apocalipse. Vamos então, último livro da Bíblia, lá no finzinho, Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3, versículos 7 e 8. A palavra do Senhor nos diz assim: Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto é o que diz o que é santo, o que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não me negaste o meu nome. Muito bem, esse texto, ele nos mostra que Jesus, né, que aqui o santo, quem é o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi? Jesus. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Então, existe uma porta, ou várias portas na nossa vida. Ao longo da nossa trajetória, vão aparecendo portas na nossa vida. Seja porta no sentido de uma oportunidade, seja porta no sentido de um lugar de passagem para dentro de nós, para as nossas emoções, para o nosso coração, seja qual for a tônica
desse símbolo da porta, na nossa vida certamente existem portas, né? E é o Senhor quem tem aqui a chave, é o Senhor Jesus que tem a chave, e quando Ele abre, ninguém fecha, e quando Ele fecha, ninguém abre. Mas esse tema da porta, ele ficou assim na minha mente, porque no dia 7, na terça-feira, na leitura bíblica, né, que a gente está fazendo então lá pelo canal do YouTube, no dia 7 não foi coincidência, né? Eu tenho uma conhecida que fala que é Jesuscidência. E aí, a leitura do dia era Gênesis 7 e Mateus 7 e Esdras 7. E em Gênesis 7, estava falando de uma certa porta. E em Mateus estava falando de outra porta. E aí eu fiquei, pai, a porta, né? Mas confesso que não foi o que eu tinha planejado para compartilhar com vocês, essa reflexão da porta. Não, tinha outra coisa em mente. Mas aí hoje, né? E falei até no comentário do vídeo da leitura bíblica, falei da porta de Gênesis, falei da porta de Mateus e passou. E aí tinha preparado outras coisas e tal. E hoje, a hora que eu me levantei para preparar o programa, o pessoal sabe que eu sou um pouquinho doida, né? O horário que eu acordo para estar aqui, porque eu fico pensando, cara de sono, a voz, né, pesada de quem estava dormindo, então precisa acordar cedo pro dia do programa de sábado. E aí eu acordei e tava essa coisa toda dentro de mim, a porta que foi fechada por fora, e Jesus está à porta, e enfim, ele abre porta que ninguém fecha, ele fecha a porta que ninguém abre. E enfim, ficamos com isso. Mas o que o Senhor vem dizendo é que Ele é a autoridade. A chave está na mão dele. Ele conquistou essa autoridade, né? A palavra nos diz que Jesus, ele tem a chave das portas do inferno. Quando ele morre na cruz, no seu sacrifício perfeito de redenção, de salvação, de libertação sobre a nossa vida, ele passa, né, no Seol, ele passa morto os 3 dias para conquistar essa chave das portas do inferno. E é por isso que a igreja, a noiva, pode hoje saquear o inferno, né, ganhar almas, tirar as pessoas que estão escravas do diabo e apresentar o evangelho de Jesus, da salvação, né, tirar as pessoas das suas prisões, dos seus grilhões, né, seja qual for a cadeia em que ela está presa, se é a cadeia do alcoolismo, se é a cadeia das drogas, se é a cadeia da violência, se é a cadeia da pornografia, seja qual for a cela que prende a sua vida, da falta de perdão, do ódio, da amargura, não interessa. Jesus tomou as chaves da mão do diabo e agora aquelas portas estão abertas para a gente poder saquear o inferno e libertar as pessoas, apresentando o evangelho que salva. Porque não é na minha força, não é na sua, não é na força de homens, não é no braço humano que isso se faz, né? Esse transporte das trevas para a luz, ele é feito através da oração, ele é feito através da pregação, do jejum, do testemunho, né? Então, Jesus tomou as chaves dessas portas e elas estão abertas. Mas na nossa vida existem outras portas, né? E
vai chegar um tempo em que nós teremos autoridade para abrir algumas delas, e vai chegar um tempo em que nós não poderemos fazer mais nada, que a porta vai estar fechada e que não estará mais no nosso controle entrar ou sair. Vai fugir do nosso controle o entrar ou sair. Então vamos dar uma olhada em uma porta, começando, estamos em Apocalipse, vai lá para Gênesis, é de ponta a ponta. Vamos lá para Gênesis 7. Pensar um pouquinho em toda a situação que Noé viveu, né? Quando ele recebe de Deus um comando, faz para mim uma arca com tal altura, com tal largura, faz para mim uma arca que eu farei vir a você um par de cada animal da criação. E Deus dá todas as orientações a Noé e diz para Noé que vai entrar na arca ele, a sua esposa, seus filhos e as suas noras. E aí Noé passa, pelo período de construção. Creio eu que deve ter sido um período difícil da vida dele. Construir em um lugar desértico uma arca, dizendo que Deus falou para ele que ia ter um dilúvio. Você imagina quanta zombaria esse homem deve ter enfrentado, né? Você conhece o maluco lá do barquinho? Imagino que teve gente que falou isso. O doido do barquinho lá, você nunca ouviu falar? Tá lá, o malucão do barquinho tá lá fazendo barquinho. Porque se a Bíblia fala que Deus tinha decidido destruir tudo que ele criou porque estava corrompido, porque os homens eram maus, imagina, zombaria era o de menos, né? Às vezes me pergunto se não teve até vandalismo, tá? Contra a arca. Karen, você tá delirando, não tá na Bíblia. Não tá. Mas, gente, se você vê hoje, as gerações está corrompida, o homem é mau, e naquele tempo a Bíblia está dizendo que também era. E hoje a gente vê a depredação das coisas, o vandalismo. Por que não pensar que esse mesmo homem corrompido e mau não tentou alguma coisa contra o projeto, contra a construção da arca? A Bíblia não fala mesmo, mas é só a gente analisar o perfil do ser humano e saber que gente é gente, homem é homem, ser humano é ser humano desde sempre, né? E Noé passou construindo essa arca. E Deus, lá no capítulo 7, Deus manda que ele entre com cada animal, assim, e dá toda a referência de tudo. Aí no capítulo 7 de Gênesis, no versículo 16, diz assim, vamos ler o 15. Toda a carne em que havia espírito de vida entrou de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus havia ordenado. E o Senhor fechou a arca por fora. Deus fechou a porta da arca por fora. E eu já me perguntei várias vezes, ao longo dos anos, conforme começa e passa ali na leitura de Gênesis 7 de novo, por que Deus fechou por fora essa porta? Se as pessoas interessadas em entrar estavam do lado de fora. Porque a hora que de fato começou a chover, e a hora que começou a inundar os lugares e começou a alagar os lugares, as pessoas foram ficando desesperadas. E começaram a olhar para a arca como um ponto de salvação. Eu fico imaginando quanta gente bateu na porta dessa arca, querendo entrar. Os que zombaram, os que riram. Quantos quiseram entrar nessa arca? Mas a porta estava fechada por fora. E eu perguntei muito para Deus, por que esse detalhe de dizer que estava fechada por fora?
E aí eu entendi que um homem que passou construindo, suportando de maneira pacífica tudo o que ele enfrentou para construir essa arca, certamente ele teria misericórdia o suficiente, compaixão o suficiente para abrir a porta. Se ela tivesse no controle de Noé, abrir ou fechar, eu penso que ele teria aberto. Para salvar um vizinho, para salvar um conhecido de longa data, para salvar um parente. Eu penso, ok? A Bíblia não diz, eu penso que Noé teria aberto a porta. Então Deus fechou a porta por fora. Porque quando Deus dá um decreto, Ele zela pelo cumprimento desse decreto. Então, para que se cumprisse aquilo que Ele decretou, que era chegado o fim de toda a carne, Ele mesmo se encarregou de fechar a porta por fora. Quantas portas na sua vida? Quantas portas na minha vida? Deus fechou por fora e aquilo foi o melhor para nós. Porque se tivesse deixado a chave na nossa mão, nós teríamos feito a bobagem de abrir, né? Quantas portas será, hein? Que foi uma bênção Deus ter fechado por fora e ter tirado o controle das nossas mãos. Porque senão nós teríamos feito bobagem. Quando a gente diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é quando você não conseguiu abrir uma porta que você queria na sua vida e isso foi o melhor para você. E isso foi para o seu bem. Você até insistiu, mas não deu. Estava fechado por fora, com betume. Você até relutou, mas não deu. E aquilo foi bênção na sua vida. Eu tenho certeza que se você puxar na memória, assim como eu, você vai se lembrar de portas que, graças a Deus, estavam fechadas por fora. Porque senão tinha feito um estrago, né? Então, glória a Deus que aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, ele tem a chave. Ele tem a chave. E quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Então, esse versículo que lá no dia 7 me chamou a atenção dessa porta fechada por fora, é porque existem momentos em que nós podemos atrapalhar o plano, o propósito, se a chave estiver na nossa mão. Tem momentos em que a melhor saída é deixar a porta fechada, né? E aí, como eu disse, no mesmo dia foi lido Mateus 7. E Mateus 7, vamos lá, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 7. No versículo 13, 7:13, diz assim, olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e há poucos que a encontrem. Então existe sim várias portas na nossa vida, vários caminhos, e nós precisamos escolher. Não pela aparência, não pelo conforto, pelo comodismo, pela vaidade, pela soberba, mas sabendo que há um preço. Então fala, ó, a porta é estreita e o caminho é apertado. Já viu aquela expressão, passei um cortado? Pois é, esse caminho apertado aqui é esse, que a gente passa um cortado, que a gente vai miudinho. Já escutou isso?
É esse caminho, é essa porta, que não tem a aparência do conforto, não tem aparência de tranquilidade, não tem aparência de descanso, porque a outra, né, parece. Ai, não preciso fazer esforço nenhum aqui para passar, ó, passou fácil. Passou fácil, toma cuidado. Caminhos que levam à perdição. Mas esse outro caminho aqui, apertado, justinho, da porta estreita, é o que leva à vida. E aí, quando a gente olha em Mateus 25, né, vai falar dessa questão de entrar por uma porta que depois essa porta será fechada. Então vamos dar uma olhada aqui no Mateus 25. Aproveita que a gente já está em Mateus, capítulo 25. Tem a parábola das 10 virgens. Para contextualizar para vocês, né, a parábola das 10 virgens, 5 eram sábias, eram prudentes, e 5 eram nécias, tolas, loucas, como diz algumas traduções. E essas pessoas, né, Jesus falava em parábola, obviamente que tinha significados, né? Então as pessoas sábias, as pessoas prudentes, eram aquelas pessoas que estavam se conduzindo por aquele caminho estreito, por aquela porta apertada lá do capítulo 7. Eram as pessoas que buscavam andar em conformidade com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus, obedecendo, se preparando, né? Então, essas pessoas são as pessoas prudentes, sábias. E essas virgens loucas, nécias, tolas, são aquelas pessoas que deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? A galera amiguinha do Pagodinho, do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu e vai que vai, achando que é assim. Acorda todo dia e vamos ver no que dá. Não, né? Precisa estar preparado, precisa buscar a Deus, saber qual é a vontade do Senhor, cumprir o seu querer, alinhar os nossos sonhos e projetos àquilo que o Senhor tem reservado, né? E aí então a parábola diz que as sábias tinham azeite para acender a lâmpada. E as nécias, as tolas, não tinham azeite. E aí elas estavam esperando o noivo. Mas acabaram pegando no sono, porque ele demorou para vir. Aí quando foi meia-noite, começou aquele alvoroço. O noivo tá chegando, elas acordaram. Elas acordaram e tinha que acender a lâmpada, né? E aí as tolas falaram assim: ai, a gente não tem azeite, vocês podem dar um pouco do azeite de vocês para nós? As tolas pediram para as sábias. E as sábias falaram: ah, não, porque e se faltar para nós e para vocês também? Daí ninguém acende lâmpada nenhuma? Então é melhor que a gente acenda as nossas aqui, né? E aí as loucas, as nécias, as tolas foram comprar azeite. Quando elas saíram para comprar azeite e voltaram, já não dava mais tempo. Olha só o versículo 10 de Mateus 25. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Fechou a porta. E depois chegaram as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço.
Então, a gente precisa estar preparado todo dia. Olha o versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então a gente precisa estar preparado, porque um dia nós vamos entrar e a porta vai ser fechada. Nós precisamos estar preparados para entrar antes que essa porta seja fechada. Porque depois que ela for fechada, pode espernear para o lado de fora. Senhor, Senhor, abre a porta. E ele não vai abrir. Então, algumas portas, para você ficar para o lado de dentro, do lado que tem salvação, porque lembra que lá na arca, a salvação estava para o lado de dentro. Para o lado de fora tinha morte, dilúvio, inundação. Para o lado de dentro tinha salvação. E vai chegar um momento em que uma porta vai ser fechada. E para você ter salvação, você precisa ter se preparado para ficar do lado de dentro, porque depois ela não vai ser aberta. Então nós, quando olhamos para Jesus e entendemos que Ele é a porta por onde passa as ovelhas, um dia não vai ter mais essa chance. É agora. É agora que é o momento de se arrepender dos nossos pecados, de nos arrependermos dos nossos pecados. Agora é o momento de pedir perdão. Agora é o momento de fazer o bem. É agora o momento de se reconciliar, porque depois não adianta mais. Depois que nós tivermos morrido neste corpo físico, não adianta mais tomar decisões. As decisões são agora. Você está respirando? Dá uma respirada aí para ter certeza. Você está respirando? Então é agora. O momento é agora. Não adianta deixar para amanhã. Você não sabe se amanhã você vai conseguir dar uma respirada dessa. Ninguém sabe o dia nem a hora em que vem o Filho do Homem. Ah, mas Jesus está falando do dia do arrebatamento. Todo dia alguém é arrebatado. Todo dia Jesus chega para alguém. Não precisa ser só esse evento em que ele virá nas nuvens e nós vamos ver. Não. Pode ser no dia em que ele vem só para você. E aí nesse dia tem que estar tudo certo. O azeite tem que estar na lâmpada. A lâmpada tem que estar acesa. Porque senão a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir ficar do lado de dentro quando a porta fechar. E aí não adianta bater. Aí não adianta espernear. Daí não tem mais como buscar. Então a nossa chance é agora. Quando a gente vê ali Jesus contando essa parábola, o que ele está dizendo para o povo é: tenha pressa, esteja pronto. Mas olha quantos anos faz que ele falou isso, né? Se a gente tem a conta de que o nosso tempo foi contado a partir, né, de antes e depois de Cristo, a nossa história está dividida em antes e depois de Cristo, então 2020, mas a gente joga uns anos a mais aí por causa da contagem. Ou seja, nós temos um período de muitos anos e ele já estava dizendo que era para ficar preparado. Então eu tenho tempo para deixar para amanhã? Não tenho tempo para deixar para amanhã. É agora. É tudo agora. O momento é já. Não dá para ficar deixando para depois.
O momento de se preparar, o momento de buscar, o momento de entregar a vida para Jesus é tudo agora. É o já, né? Então, quando a gente olha aqui em João 10, Jesus, ele vai dizer que ele é a porta das ovelhas, né? Olha só, vamos ler no comecinho ali no 1. João, capítulo 10, versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E disse-lhes Jesus esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, quando nós tivermos que fazer uma escolha de que porta passar, passe pela porta, que é Jesus, que conduz à salvação. Diz aqui que o porteiro abre a porta. O porteiro é o Espírito Santo, né? Ele é que me convence que eu preciso de Jesus. E aí, nós ouvimos a voz do Senhor e é necessário saber reconhecer que é Jesus que está chamando, que está nos chamando para nos conduzir. É preciso ter esse entendimento. É preciso reconhecer isso, né? Então, Jesus diz que ele é a porta e se alguém entrar por ele, versículo 9, olha: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. Então, aquela porta estreita que leva para a vida que a gente leu lá em Mateus, aquela porta estreita de Mateus 7, é esse Jesus que leva para pastagens, que leva para o sustento, para o alimento, para a segurança, né? E aí, nós temos outra também em Apocalipse. Voltar em Apocalipse aqui, que nós temos aquela porta em que Jesus está batendo, e se eu ouvir, eu vou ter a chance de cear com ele. Eu vou ter a chance de me sentar com Jesus. Porque muitas vezes nós sabemos que tem alguém à porta, né? Assim como as ovelhas reconheciam a voz do seu pastor, reconhecem a voz do seu pastor. E a gente até já viu vídeos ilustrando isso, né? Na internet, ilustrando essa passagem, a pessoa chamando ali o rebanho vem. Os nossos ouvidos precisam estar atentos, porque não adianta você saber que tem porta, você saber que porta é, não adianta você ter chave, não adianta Jesus ter chave, se você não estiver atento. É necessário estar pronto, preparado. Então, também em Apocalipse 3, a gente leu no início 7 e 8, né? Aqui em Apocalipse 3, o versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele
comigo. Então, Jesus vai bater a porta do seu coração, da sua casa espiritual, né? A porta do seu espírito. E se você ouvir e se você abrir, são duas condições: ouvir, saber quem é que está chamando, e abrir. Então, está condicionado, né, a estar preparado. Porque se você não tem nenhum relacionamento com Jesus, você não conhece a voz dele. Então, não está preparado. E abrir é o estar preparado às decisões certas. E o que nos edifica às decisões certas é esse tempo com Deus. É a leitura, é a oração, é o jejum, é o que nos capacita para fazer escolhas. E aí decidir abrir a porta da sua casa espiritual para Jesus entrar e você se alimentar com Ele. Que alimento será esse? Se quem está batendo na porta é o pão da vida, que alimento será esse, né? Que você vai cear com Ele? É o pão vivo que desceu do céu, né? Mas Ele é tanta coisa, Ele é fonte de água, Ele é pão, Ele é porta, Ele é videira. Jesus é completo, Ele é pleno, né? Ele é inteiro, Ele é íntegro. Então, a gente tem aqui essa porta, né? Para decidir abrir no nosso controle. Essa sim está no nosso controle. Essas outras portas que nós vimos, a da arca, a porta lá das bodas em que entram as virgens sábias e a porta se fecha, essas não estão no nosso controle. Mas essa porta aqui, ó, que Jesus bate, esperando ser aberta, essa sim, para mim e para você, existe uma opção. Então, é entender que algumas portas na nossa vida foram fechadas para o nosso bem. E outras, se forem abertas, será para o nosso bem. Se a gente escolher passar pela porta que é Jesus, que leva às pastagens, se a gente escolher a porta estreita, que leva à vida, e se a gente escolher abrir a porta da nossa casa espiritual para Jesus entrar, aí sim nós estaremos seguros, né? Aí sim a nossa vida vai estar bem. Amém? Então essas são as portas. E era isso que o Senhor queria dizer, que não se lamente pelas portas que ficaram fechadas. Não se questione por aquelas que você forçou e não conseguiu abrir. Mas faça a escolha certa, abra a porta certa, aquela onde Jesus está batendo e te chamando para ter um tempo com você, um alimento com você. Amém? Então vamos orar? Pai Santo, nós te damos graças nessa manhã, te louvamos, bendizemos o Senhor, que é pleno, santo, justo, maravilhoso, incomparável. Tu que és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não há outro além de ti, fora de ti não há salvação. Tu és a porta que nos leva ao caminho da salvação, Jesus. E damos graças a Deus Pai por essa entrega, por essa oferta. O sacrifício da cruz, o sangue derramado que nos alcançou, que foi vertido por cada um de nós. Te louvamos, te bendizemos por isso. Queremos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes em que nós nos irritamos por portas que permaneceram fechadas. Queremos nessa hora reconhecer: Teu é o senhorio, o Senhor é soberano para decidir e escolher.
para as nossas vidas aquilo que é o melhor. Pedimos perdão pelas vezes em que murmuramos quando algo não aconteceu do jeito que a gente queria. Mas fortalece em nós a consciência de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E abre os nossos olhos para entender que algumas portas foram fechadas pela tua mão para o nosso bem. E ajuda-nos a decidir sempre pela voz de Jesus, pela companhia de Jesus, pela presença de Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que nos ensina e nos sustenta diariamente. Em nome do teu Filho amado. Amém. Amém. Bom, deixa eu ver aqui que eu tenho uns aniversariantes. Cadê o meu texto? Que eu vim moderna hoje, eu vim sem papel. Falei, eu vou aprender a fazer esse negócio sem papel. Quinta-feira, dia 9, foi o aniversário do Fabiano da Meire. Dia 10, ontem, foi a Dalva Soriano, que também já passou por aqui na bancada dando testemunho dela. Amanhã, domingão, é aniversário do Betil, lá da Alvorada. Segunda-feira é o tiozinho mesmo. É o Floriano, segunda-feira, fazendo aniversário. Segunda-feira, dia 13, também é aniversário de uma amiga minha lá de Avaré, Luciana Zanella. Então, a todos os aniversariantes, um grande abraço. Que a bênção do Senhor permaneça sobre a vida de cada um de vocês, trazendo paz, saúde, né? Que o Senhor possa livrá-los de todo mal e conduzi-los pela porta da vida eterna. Amém? Bom, queridos, então esse final de semana estamos encerrando aqui o nosso programa Mesa com o Pai. Lembrando vocês que tem leitura bíblica todos os dias no canal do YouTube Karen a Mesa com o Pai. Desejando que vocês tenham um final de semana abençoado na presença do Senhor, com as suas famílias, alegrando-se nas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Até sábado que vem. Shabbat Shalom.